pessoal, tudo bem? Eu sou Dilze Persílio, uma das diretoras da Apoio Consultoria de Negócios, uma das diretoras da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, diretora da Ascenda Afroempreendedorismo, e uma das idealizadoras da TV Escola de Negócios. E estou aqui para agradecer a sua presença, te convidar para mais uma entrevista do nosso canal, dentro da TV Escola de Negócios, que é o Convite 19. É uma provocação que a gente está fazendo, porque tudo isso que está acontecendo, gerado pela Covid-19, está fazendo com que a gente reaprenda uma série de coisas, que a gente vivencie uma série de coisas, e é isso que a gente quer discutir, questões relevantes para, durante e principalmente após a quarentena, após o Covid. Eu estou aqui com uma grande amiga e uma grande profissional, uma comunicóloga, uma psicopedagoga, uma pessoa que tem muito para falar com a gente sobre esse momento. Queria que você se apresentasse, minha querida Tetê, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco hoje. Obrigada, Dilze. Obrigada pelo convite, né? Obrigada sempre pelos elogios também. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, jornalista. Estou fazendo psicologia pela Estácio, então estou gostando bastante. E estou finalizando uma formação em atendimento educacional especializado, né? E vivendo toda essa loucura de isolamento, quarentena, voltando aos poucos, filhos 24 horas por dia, fiquei 3 semanas só aqui dentro de casa, então dá para a gente falar muita coisa. Com certeza. Bom, então vamos começar pelas crianças, né? Como é que tá aí? Primeiro fala para mim sobre mãe. Acho que eu lembro da minha mãe que ela falava o seguinte: o pessoal chegava para ela e falava assim, mas é muito bom, né? Sua mãe é psicóloga, sua mãe. Aí ela falava, não. Falava para a pessoa que falou, não, eu sou psicóloga da porta para fora, da porta para dentro eu sou mãe, e então não me joga essa responsabilidade aqui para dentro. Então, o que eu ouvi da mãe, TT, mãe de 2 crianças, e depois ouvi da pedagoga, TT, como é que estão essas questões aí com as nossas crianças dentro de casa, esse momento tão família que a gente está vivendo, que para umas pessoas isso é visto como bom e para outras não tão bom, né? Assim, na verdade, nesses momentos é que a gente vai ver, eu estou até procurando aqui uma rotina que eu vou mostrar para vocês, nesses momentos que a gente vai ver o quanto a gente conhece e o quanto a gente ainda não conhece dos filhos e da gente mesmo, né? Então, assim, eu achei interessante porque muitas pessoas conversaram comigo achando que eu sou um poço de ai, meu amor, não é assim que funciona, né? A gente é humano. É claro que tem toda uma onda de psicologia positiva, tem toda uma onda aí da gente conversar de uma forma diferente com os nossos filhos, diferente da que os nossos pais conversaram com a gente, mas eu gosto muito de uma fala do Rossandro Klinger, que ele fala o seguinte: o ideal é a gente ter bom senso. Tem coisas que os nossos pais fizeram que foram legais, que nos trouxeram até aqui. Tem coisas que não foram muito legais, então a gente vai dar uma avaliada para a gente aplicar ou não uma coisa relacionada agora. Então, a primeira coisa que eu fiz, Deus, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, foi estabelecer uma rotina, né? Que é isso que eu vou mostrar agora, não sei se dá para ver. Acho que não, né? Sim, já Eu apareceu. estabeleci. Não, sim, tá bem legível. Tá legal? Então, assim, olha Tá. só. Então, primeira coisa que eu fiz, e usar bastante a pedagogia que a gente usa na sala de aula, então o despertar. Então, coloquei aqui a rotina que as crianças estavam acostumadas. Então, geralmente nesse horário aqui, ó, o mais velho estava na escola, o mais novo ficava no CMEI até mais ou menos aqui, né? Então, eles já tinham uma rotina. O mais novo, de 3 anos, então já tinha uma rotina lá no CMEI. O mais velho vinha até aqui na escola da manhã, almoçava e 3 vezes na semana ia para a aula de artes, né? Artes, dança, teatro e tal. E aí,
Eu coloquei esses desenhos para o que não é alfabetizado, para o de 3 anos, para o Yuri, para que ele possa entender através dos desenhos, e o mais velho, né, as letras que ele entende. Então, hoje, eles já sabem o que, que eles vão fazer aqui, né, que é brincar, ler, brincar com os brinquedos, aqui é o café da manhã, aqui eles estavam dormindo, aqui a mamãe arrumando almoço, a mamãe aqui tá chique, bonita, né, sensual, maravilhosa. Aqui depois do almoço tem o descanso, então todos os dias tem a sonequinha, principalmente por causa do mais novo, TV e lanche, mais leitura, estudo, brincadeira. Eu não coloquei uma coisa só, e nem na sala de aula eu gosto de colocar uma coisa só, porque nós temos diferentes tipos de crianças, e se você deixar um negócio só, engessado, não dá. Exercícios, desafios, os exercícios eles são desde correr pelo apartamento, usar o patinete, enfim, brincar de desafio mesmo que eu vou fazendo, jogos no PC, tempo livre. Na verdade, tudo isso aqui pode ser tempo livre também, ó, tudo, né? Varanda, meditação, que eu tenho uma horta na varanda. Aqui é o momento do finalzinho do dia, que é a organização de tudo. Eles estão comigo, parceirões, ajudando não, né? Dividindo a responsabilidade de organizar. Depois é um tempo livre para cada um fazer o que quiser. Geralmente eles vêm para cima de mim, acalmar, jantar, banho, dormir. Então aqui eu também coloquei essas coisas. E sempre tem uma historinha antes de dormir. Então, quando eu coloquei essa rotina, e aí eu compartilhei com muita gente, né? Muita gente falou assim, nossa, é bom a rotina, mas o difícil é a gente continuar com a rotina depois. Aí eu falei para essas pessoas, não, realmente, você tem que continuar com a sua rotina, e é um negócio, é hoje, amanhã, depois, e eles vão querer burlar a rotina, eles vão querer, não, agora nós vamos fazer tal coisa. Porque sem Covid, sem quarentena, sem isso tudo que a gente está vivendo, tinha uma rotina. A gente só não tinha esquematizado daquele jeito. Mas se você pegar como estava antes, então você vai ver que tudo tinha uma hora. Então a criança, por mais que ela seja pequenininha, ela não sabe que 8 horas são 8 horas da manhã, mas ela sabe que assim que ela acorda, ela mama a mamadeira, e ela vai para a escolinha, ou ela vai para a escola, ou ela vai para natação, ou ela vai para o balé. Na cabecinha dela, ela já tem tudo organizado. Agora é um novo momento. Então tem esses momentos de estresse no início, até mesmo de vez em quando a gente quebra essa rotina aqui, da mesma forma que a gente quebra a rotina quando tá tudo normal, entre aspas, né? Então suponhamos que jogos no PC, se eu vejo que os exercícios, as brincadeiras e os desafios estão muito mais legais, eu vou empurrando com a barriga. Eu falo, não, amanhã vocês jogam 5 minutinhos a mais, né? Para eles 5 minutos é uma eternidade. A gente sabe que 5 minutos não é tão assim. Então, não, então beleza, então vamos continuar brincando. E por aí vai. Esse tempo de não fazer nada, né? De cada um brincar, pegar um pedacinho de papel, recortar. O Igor, ele fez vários robozinhos, né? Primeiro ele fez um robozinho de... Eu vou ver se eu acho um robozinho de pecinhas de montar. Depois ele fez um robozinho de papelão também. E vai criando, e vai fazendo, e vai brincando. Esse aqui foi um quebra-cabeça que eu fiz com papelão mesmo, né? Peraí. Ok. Então, não sei se dá para ver aí esse quebra-cabeça do dinossauro, né? E isso com papelão, que a gente vai... Papelão de pizza. Aí você vai, recorta, faz o desenho, ele pintou. Deixa eu ver se tá mais para cá. Tá pintando, ó. Né? Então, a gente fez muitas coisas assim. Isso aqui, sei lá quem é que é essa pessoa, né? Esse aqui foi o Igor, que quebrou o óculos, inclusive. Como não tem nada aberto, então a gente acabou... eu acabei colocando esparadrapo. Ele diz que tá parecendo Harry Potter agora, com esparadrapo aqui no óculos. Mas vamos lá. Então, assim, e criando atividades. E vai ter dia que eles não vão fazer nada, vai ter dia que você vai querer substituir uma coisa lá da rotina por ver TV comendo pipoca,
Geralmente eu coloco a TV nos momentos em que eu vou preparar algum tipo de alimentação, então por aí vai. Não sei se eu falei muita coisa. Não, não, imagina. Assim, é legal porque você trouxe coisas que você faz profissionalmente no seu trabalho como pedagoga para dentro de casa e coisa de dentro de casa, com certeza, que você também leva para o seu trabalho. O mais velho, ele já tem uma rotina de estudo também, né? Já. Como que ficou essa rotina, essa questão de fazer as tarefas em casa, agora de ter a aula remotamente? Como é que foi essa adaptação para ele e a adaptação para você? Eu sei que você meio que não conta porque você já é da área, né? Mas eu ouço amigas minhas falando isso, né? Do tipo, nossa, mas estuda demais e aí eu não dou conta. E é sim um demais ou é porque talvez a mãe, até a mãe e o pai, até por uma jornada de trabalho grande fora, não acompanhavam? Eu acredito que é porque, assim, as pessoas têm uma ideia de que a escola é o tempo todo estudando, estudando, estudando. Na verdade, a rotina na sala de aula é diferente. Quanto menor a criança, mais momentos lúdicos a gente tem. A gente tem um momento da pintura, a gente tem um momento de trabalhar a coordenação motora fina, mas quanto menorzinho, a criança, a gente tem mais momentos lúdicos. Quais são esses momentos lúdicos? Da brincadeira, da história, da historinha de fantoche, da massinha, tudo isso contextualizado naquilo que eu tenho que desenvolver na educação infantil, por exemplo. Só que os pais, eles acham que lá na escola é tarefa o tempo todo, mas não é. Então, até porque nosso cérebro não consegue, Josi. Vamos contextualizar. Você consegue ficar sentada 4 horas lá assistindo uma aula? Não dá, gente, nem criança consegue. É surreal o A gente que. não consegue ministrar uma aula por 4 horas, né? Uhum. Quando você tem, por exemplo, eu percebi isso quando eu parei de dar aula na graduação, que aí você tinha 1 hora e meia, né? É 1 hora e meia de aula, tirando início e final, você tinha 1 hora de estar falando ali de conteúdo. Para quando eu fui dar aula de pós-graduação, que você tem aquela imersão, e aí você tem que passar, você tem que ficar ali em 20 horas a aula, pelo menos umas 15 você está falando, né? Umas 10, 14 horas você está falando. Então, é realmente muito, muito complicado, porque chega uma hora que até você que está ministrando a aula, você perde a concentração se você não dá um break, se você não coloca uma atividade, uma vivência no meio, realmente você desconecta, né? É uma visão equivocada que muitos pais têm da rotina escolar. Então, é humanamente impossível você ficar ali 4 horas fazendo tarefa. Então, sei lá, vamos colocar aqui a alfabetização. Se você começa o início do ano trabalhando com as vogais, então antes de você ir, propriamente falando, de traçar uma vogal, a vogal A, bastão, aí depois que você trabalha muito as vogais, bastão, você vai para cursiva. Antes disso acontecer, da criança pegar no lápis e fazer o negócio, você tem contextualização com brincadeira, com música, com história, com cantiga. Você vai comparar A de abelha, A de avião, A de anel, A de azul. Então, você tem todo um trabalho pedagógico desenvolvido em cima disso. Aí, paralelamente a isso, você tem uma atividade. Primeiro fazer um tracejado, aí você, antes de você ir para a folha ou para o livro, muitas vezes a criança vai escrever, porque até então ela fala desenhar. Então, aí você vai explicar para ela como é a escrita. Primeiro, a criança, ela confunde tudo. Ela acha que letra, número, símbolo é a mesma coisa. Se bem que tem muita criança que já chega na escola sabendo que o símbolo, assim, dependendo da criança, né, e do poder aquisitivo dela, sabe que é a Nike. Ou já sabe que a bolinha com o claro já é da telefonia ou da TV da casa dela. Da Coca-Cola, ela já sabe que é da Coca-Cola, então ela já entende de certa forma o símbolo. Só que aí, primeiramente, lá na escola você vai diferenciar.
Não, isso aqui, letra para escrever, seu nome, nome da mamãe, da cidade, da comida que você gosta. Os números, os numerais, os números, as quantidades, para a gente contar. Até a criança entender isso, já foi um mês de aula. Vou te dar um exemplo. E isso, paralelamente, trabalhando. Isso a gente, por exemplo, a diferenciação de letras, números e símbolos, você trabalha tanto em português quanto em matemática, quanto em geografia, quando você vai trabalhar a questão da localização da rua, quanto em história, quando você vai falar um pouquinho sobre como os seres humanos começaram a se comunicar, inicialmente por símbolos, depois por gestos. Então, tem todo o desenvolvimento para que a criança entenda a história que teve antes para que ela conseguisse escrever hoje, seja através da mãozinha, primeiramente é através disso, depois no computador. Então, tem toda essa construção na escola. Então, lá não é tarefa o tempo todo. A diferença é que agora os pais estão recebendo essa atividade e tem muitos pais, principalmente da escola particular, que estão achando muita coisa, porque das duas uma, ou a escola manda muita tarefa para justificar a mensalidade que é paga, porque tem muita gente pensando nisso, e é uma coisa que eu já falei, por um lado você tem a economia, mas por outro você tem o investimento, porque as escolas que nem pensavam em comunicação, em EAD, em desenvolver uma plataforma, estão tendo que correr atrás, e contratar um cara de TI é caro, você treinar professor é caro, isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. O que dá para repassar para os pais, o que não dá para repassar para os pais, não dá. Às vezes a escola vai gastar até mais, porque isso ainda é você que trabalha diretamente com isso. Você contratar um profissional de TI, esse tipo de profissional está lá em cima. Conforme for, a escola ela não vai repassar nada, mas ela vai sair no prejuízo, teoricamente no prejuízo, porque ela vai ter que gastar muito mais para desenvolver uma plataforma, para treinar os professores, para ir atrás de alguém bacana. Isso lá na frente pode ser um diferencial, mas agora está sendo um problema. Então a gente tem esses dois lados. Primeiro, a escola tem que mandar muita tarefa para justificar o valor. Segundo, os pais, e aí tem pais que cobram. O segundo é, prevendo esse tipo de comportamento, as escolas, principalmente particulares, estão mandando muita tarefa. Ah, não, então a gente tem que mandar tarefa, meio que uma revisão, que uma coisa diferenciada. Fazem algumas aulas expositivas, professores contando historinhas, aquela coisa toda, mas não é a mesma coisa da vivência, porque nem todo pai tem o olhar para a criança que está ali do lado dele. Tem muitos pais, muitas mães, muitas famílias preocupadas e com razão. Então, como é que eu vou parar agora o meu trabalho de home office? Porque até isso, quem tem o privilégio de trabalhar em home office, tem que colocar lá na sua organização prévia, além da organização da criança, qual horário que você vai parar para dar atenção para a criança. Porque já tem pais que me falaram que é o seguinte, quer que o professor fique lá com o filho 20 minutos. A gente não fica 20 minutos com criança. Até porque, dependendo da ideia, da idade, o tempo de atenção dela são 5 minutos. Então, eu tenho 5 minutos para passar o que eu preciso passar, para captar a atenção dessa criança, passar o que ela precisa fazer e já emendar com a atividade, que muita gente chama de tarefinha. Então, não dá para ficar 20 minutos com uma criança. Um adolescente que está se preparando para um Enem, pode até ser. Anos finais, né, da infância, pode até ser. Agora, anos iniciais é mais difícil. A gente demora pouco tempo, no máximo 10 minutos para os anos iniciais, né, da infância, que vai lá da alfabetização, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, se não me engano. Então, a gente tem esses anos iniciais e temos os anos finais de acordo com a BNCC. Talvez os anos finais sejam mais fáceis, mas os iniciais é muito difícil. E os pais vão ter tempo de parar o que estão fazendo, sentar do lado, porque tem que sentar do lado, entrar na história da dona Baratinha, sei lá, para trabalhar o B. Quem quer casar com a dona Baratinha? Aí vai, conta a história da Baratinha, com dedoche, aquela coisa toda. Aí vai falar, e agora? Barata é o quê? Um inseto? É um mamífero? É não sei o quê? Vamos fazer uma pesquisa, tal? Vai ter aquele momento de qualidade? É isso que muitos estão tendo dificuldade, porque às vezes essa pesquisa vai demorar um tempo e é necessário esse tempo para desenvolver justamente esse raciocínio,
que vem de lá de trás e vem para cá. Então, o professor, ele tem uma intencionalidade com aquela aula. É diferente de mim e de você, que se a gente for estudar um EAD. Criança é diferente, porque ela tem que ser acompanhada. E esse acompanhamento é que é o grande problema. O que nos traz a discussão de outra história, né? Um tempo atrás, muita gente estava defendendo o homeschooling. Agora tem muita gente mudando de ideia, porque já viu que não é fácil assim, porque você tem que acompanhar, não é simplesmente você ligar uma TV e deixar lá. A criança aprende de forma diferente do adulto. Ela precisa desse envolvimento, ela precisa de entender por que a dona Baratinha, não sei o que, parará, né? Porque eu vi uma professora fazendo uma aula da Dona Baratinha e eu achei bonitinho. E aí a mãe falou, ai, bobeira esse negócio da Dona Baratinha. Eu falei, oh, meu Deus. É tanta coisa que dá para trabalhar com a Dona Baratinha que a mãe também não. Então, assim, na verdade, a questão de possível, né, dificuldade de aprendizado não está na criança, está no produtor desse conteúdo e no tutor, porque os pais acabam se tornando tutores desse momento de aprendizagem. Porque para essa moçada, né, para essas crianças e pré-adolescentes, isso é muito, né, e jovens em geral, adolescentes, é muito, isso é o mundo deles. Essa coisa de ter essa mediação, né, é o mundo deles, né? Então, acho porque algumas discussões que vêm mas vai aprender igual, isso tem para questionando, sempre se questionava antes para adultos, quando se falava, não, mas o EAD não é a mesma coisa do presencial, enfim, e agora está se discutindo isso com relação às crianças. Mas é aquele negócio, nós adultos, a gente de certa forma já aprendeu a estudar. E de certa forma, quando a gente se propõe a fazer um curso em EAD, a gente vai aprender a aprender. A criança ela ainda não tem isso estruturado, isso formado. Aquilo que eu te falei, os anos iniciais, eles são diferentes. Os anos finais, pode ser que você consiga desenvolver algo assim, mas os anos iniciais, eles são diferentes. Porque a criança, ela, na mesma hora que ela tá aqui vendo uma coisa, ela já pensa noutra coisa e já vai fazer. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento. Ela ainda não desenvolveu essa estrutura, essa função executiva, digamos assim. Ela ainda não tem a maturidade cerebral para isso. E por isso que a gente precisa de uma atenção bem específica para esse momento do estudo em casa. E isso é que mais me preocupa desde antes até hoje. Será que essa criança vai ter esse direito garantido? Porque é direito dela de aprender. Na escola, nós estamos ali para ensinar, estamos ali para fazer valer o direito dela. Mas e em casa? Porque a gente sabe que em casa existem outros sentimentos envolvidos, existe a preocupação. Muitas pessoas, né, que tinham um auxílio em casa de passadeira, de diarista, não estão tendo mais. Então, muitas vezes, algumas famílias estão repensando em relação à divisão das tarefas, outras, né, estão tendo dificuldade em relação a essa divisão, porque muitos companheiros não aceitam esse tipo de coisa, pode até rolar uma situação complicada de violência. Da ajuda e não da divisão das tarefas. Exatamente. E tem famílias perdendo uma excelente oportunidade de dividir as tarefas, trabalho em equipe. E se você coloca a criança nisso, vamos fazer, que nem eu coloquei, mostrei no início da nossa conversa, a rotina daqui. Então, quando eu falo, vamos lá, hein, trabalho em equipe. E aí um guarda aqui, o outro guarda ali. Olha, 3, 4, 5 minutos no máximo, tá tudo organizado. E foi o que eu falei para eles. Todos os dias a mamãe precisa colocar, que eu fiz uma mistura de uma parte de água sanitária para 9 de água. E aí todo dia a mamãe tem que jogar isso aqui no chão para passar, e geralmente eu faço isso no fim do dia, né? Então eles já sabem. E aí naquele momento em que eu estou jogando, é que eles têm aquele momento de não fazer nada. Muitas vezes eu coloco uma Peppa, que aqui é sucesso absoluto, essa Peppa, entendeu?
ou um DPA, ou uma coisa diferente, ou eu coloco um vídeo de curiosidades, ou um vídeo para acalmar a mente mesmo. Tem vários vídeos interessantes, assim, de historinhas, de pessoas desenvolvendo conteúdo no YouTube. E aí eu coloco histórias para dormir, né, pelo YouTube. Então, eles estão lá olhando a história. Aí eu diminuo um pouquinho a luminosidade da TV, né? Aí a gente já vai para o quarto, já tem um momento da história, tem todo aquele embalo, né? Às vezes eu consigo fazer essa organização antes, às vezes eu faço depois. Só que ele sabe que, de toda forma, nós precisamos fazer o nosso trabalho de equipe e organizar a casa. É uma coisa de todo mundo mora aqui, né? E aí, desde cedo, vamos chegar lá. Então, vamos supor, se hoje eu vou lavar a roupa, eu tiro a roupa do cesto e um deles coloca na máquina, né? Então, já estou ensinando o mais velho a estender a roupa no varal de chão. Então, ó, você vai fazer assim, você faz assim, não fica perfeito, não vai ficar tão cedo. Fica tudo embolado assim. Mas ele já está começando a fazer esse trabalho. Futuramente, quem vai estender a roupa vai ser ele, ou vai ser o Yuri, ou vai ser meu esposo quando voltar, porque ele trabalha fora. Então, vai ser uma loucura, né? Nesse momento, é uma loucura para você que está assistindo a gente, porque elas vão querer fazer outra coisa, as crianças. Mas nesse momento é bacana para você trazer todo mundo para junto de você. E na hora de estudar, tenha paciência. Nesses anos iniciais, a criança ela precisa da experiência, ela precisa que você esteja com ela. Lá na frente é outra história. Pré-vestibular, pré-ENEM, sétimo, oitavo, nono ano, é diferente. As aulas elas são mais concisas, elas duram mais tempo. Precisa ter esse repasse. Hoje até pode o Zoom, por exemplo, ou outro aplicativo pode facilitar, porque o professor ele está aqui, ele coloca um vídeo, assiste com os alunos, depois comenta, cada um conversa. Pode ser massa pra caramba para essa galerinha que já está mais inserida do que os mais novinhos. Então a gente é um novo momento para a gente pensar. Só que os pititicos precisam desse acompanhamento, né? E, mais uma vez, paciência. Eu sei que não é fácil. Bom, e falando, né, já falamos dessa questão mais da educação escolar, digamos assim, mas e os relacionamentos, assim? Como é voltar? Muitos têm a mãe novamente como dona de casa, né, aquela ideia da mulher dona de casa. Muitos têm o pai de férias, né, porque na cabeça da criança é isso, né? Minha mãe agora, porque normalmente a criança já se acostuma aí, seja licença, na questão da licença maternidade, e aí a mulher acaba, quem pode, né? A mulher que pode, ela acaba retardando um pouco a volta dela para o mercado de trabalho, enfim, então a sensação é assim, minha mãe voltou a ser dona de casa e o meu pai está com umas férias longas, porque está todo mundo em casa, né? Então, como é que é tanto na cabeça das crianças quanto na cabeça dos pais, esse relacionamento forçado? Famílias que não eram tão família, sendo obrigadas a serem super família, super juntos ali, tudo junto e misturado. Como é que são essas relações? O que você percebe de positivo, de não tão positivo? Essas relações elas estão efetivamente se construindo ou se reconstruindo, ou elas podem estar se deteriorando? Depende muito de como estava antes, cara. Eu acho que tem que estar aberto para todos os lados. De repente, uma relação que estava perfeita, porque as pessoas quase não se viam, agora vão encontrar um ambiente extremamente desafiador, né? A pessoa que não tinha percebido que o cônjuge ou a conja fazia até certas coisas, falou, mas peraí, mas eu sempre fui assim, a gente tá casada há 10 anos, você nunca percebeu? Tal. Não percebeu, porque a gente sai 6 horas da manhã e a gente volta 18 horas, a gente pede uma pizza e depois vem a Dona Maria, limpa tudo e tá tudo certo. Agora não tem a Dona Maria mais. Agora a gente precisa reorganizar. Isso um casal sem filhos, né? Imagina um casal com filhos, porque você tem, eu acho que nesse momento a gente vai perceber o quanto nós estávamos terceirizando esses cuidados. Ah, mas não tem nada de errado nisso. Não tem.
mas a gente nunca tinha vivido uma pandemia dessa. Então, eu acho que esse é um momento de repensar. Eu já tinha começado esse processo de me voltar para dentro de casa, voltar, ficou redundante isso, mas assim, eu já tinha iniciado esse processo de olhar mais para dentro desde o ano passado. Então, para mim, não surtiu tanto efeito assim, porque eu entendi através da terapia o que estava acontecendo comigo naquele momento em que eu precisei de ajuda e entendi que uma das coisas que estava me causando sentimento de culpa era esse não viver esse momento que eu tinha que viver. Então, com os meus filhos, apesar da distância do meu esposo, a gente ainda tem contato, a gente se fala pela internet, a gente faz videoconferência, logo, se Deus quiser, ele vai estar aqui de volta. Então, assim, é um momento que a gente está vivendo. E eu entendi como ele estava fora e eu estava aqui com os meninos, e foi uma decisão de comum acordo, de trabalho que ele precisava fazer, e a gente entende que o mundo não para de girar. Eu precisei me voltar, porque eu entendi que eu estava trabalhando demais e a falta de ficar com os meninos estava me fazendo sentir culpada. Então, eu já tinha me voltado para cá. Então, eu já tinha retomado as rédeas em relação à alimentação, em relação a algumas coisas. Tenho o auxílio da minha mãe, agora nem tanto, porque ela está lá isoladinha no cantinho dela, dos meus sogros, que também estão isoladinhos no cantinho deles. Então, ficou 100% comigo. Então, assim, e eles já sabem. Então, muitas vezes eu falo assim, olha, agora a mamãe está precisando de silêncio. Agora é aquele momento que o meu cérebro está precisando de silêncio. Cada um vai ler um livro, né? Então, eles já estão no processo. Quem não estava nesse processo teve que entrar de forma compulsória, né? E não como eu entrei, eu acho que é um grande desafio. Só que tem que estar aberto para esse momento. Eu acho que a gente não deve florear. Eu acho que a gente tem que dizer o que está acontecendo. Tem um vírus lá fora. Tem um vídeo muito interessante, eu vou até pegar aqui no YouTube. Ele tem essa versão aqui, ela é de uma TV japonesa. Só que já tem uma versão traduzida, não para o português. Eu recebi, se bem que eu recebi no WhatsApp, aí eu fui checar a informação, se era verdadeiro ou não. Ai, meu Deus do céu, deixa eu tirar aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu fui checar a informação e encontrei a fonte. Porque, né, a gente tem que ir atrás da fonte da informação. E aí eu encontrei esse canal japonês e eu peguei esse vídeo japonês aqui, que mostra o vírus se espalhando através da tosse e da conversa. Então, eu vou mostrar para vocês o nome do canal é esse aqui, NHK World Japan. E aí eles fizeram esse vídeo e aí eu mostrei para os meus filhos. Um tem 3 e o outro tem 8. Falei que dessas câmeras que são altamente sensíveis, né? Que são câmeras especiais e que fizeram um experimento igual o Show da Luna, que é um desenho que a gente já assiste. Então eles fizeram um experimento e aí, através desse experimento, eles mostraram o cara forçou um espirro, né, que a gente está acostumado a fazer, e as câmeras captaram isso. Então, isso aqui é uma captação simples, isso falando com os meninos, né? Eu passei esse vídeo para eles que tá, inclusive, em áudio japonês. Só que dá para entender, gente. Aí aqui mostrou a câmera autossensível. Eu falei, ó, presta atenção quando a gente espirra. Então, isso está acontecendo por causa do coronavírus, né? Então, através disso aqui, isso aqui não é coronavírus, não. O que esse experimento está mostrando é que as pessoas que espirram, que tossem, né? Elas liberam muitas micropartículas no ar. Isso aqui é um espirro, é o mesmo espirro que a gente viu. Aqui uma pessoa conversando com a outra. As câmeras também mostraram que uma pessoa conversando em voz alta também libera essas micropartículas. Né? E aí eu colocando, né, expliquei para eles o que seria, por que nós estamos em casa e mostrei o que
por que a gente está sem aula, por exemplo. Isso aqui é uma simulação de alguém que espirrou e quanto tempo, e 20 minutos, ó, tá vendo? Tanto tempo depois, segundos, quer dizer, o vírus, as micropartículas continuam aqui. Então, ó, 8 minutos, 9 minutos, 11 minutos, 12 minutos, a simulação do vírus dentro de uma sala de aula, por exemplo, né? E aí eu expliquei por que a gente tem que tampar o rosto. E qual que é a justificativa? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Abrir as janelas. Então, isso aqui é um vídeo de 6 minutos. Aqui eles abriram a janela, então aí as câmeras captaram rapidamente as micropartículas saindo do ambiente por causa do vento, da ventilação. Uhum. Por que eu tô mostrando isso, gente? Porque, assim, isso aqui é um tempo que nós temos que ter com a criança. Então, não adianta a gente falar simplesmente, o papai tá de férias, porque não tá. Então, por mais que a criança, é claro que um bebê é diferenciado, mas a gente tem que conversar. Então, assim, por mais que as crianças sejam pequenas, se a gente mostra a imagem e fala, nossa, tá vindo uma câmera, tem que falar diferente, é uma câmera especial, igual do show da aluna, porque a aluna tem uma câmera redondinha que capta tudo, até as patinhas dos bichinhos. Então, sabe, a câmera da aluna já tem câmera igual aqui no mundo real, vamos ver? Aí mostra, tá vendo? Essas câmeras são iguais da aluna. Ah, mamãe, é diferente um pouquinho, mas elas captam detalhes. Então, olha só, a pessoa espirrou, olha só quanto de coisa que essa pessoa libera. Eu tô falando alto, ó, as micropartículas de coisa que eu tô liberando. Por isso que a gente tem que deixar tudo. Que tem, isso é importante não só para as crianças, mas para nós adultos também, porque a gente vai ter que adotar uma etiqueta, como se diz aí, uma etiqueta respiratória, durante muito tempo, porque a quarentena ela não pode durar até 2021. Então a gente vai ter que sair, a gente vai ter que conviver, né? E aí, se a gente não tiver essa etiqueta, tudo que a gente está fazendo agora vai por água abaixo, né? Vai. E é isso que as pessoas têm que entender. Então, assim, fala abertamente, claro, do jeito que a criança entende, papai não tá de férias, papai tá aqui, porque senão a gente pode ficar dodói, tanto é que quando o papai sair, papai tem que, quando o papai voltar, tem a zona de descontaminação, papai tem que deixar o sapato aqui, papai vai direto, a mamãe vai direto no banheiro, eu vou tomar banho, vou tirar essa roupa, aí eu vou poder te abraçar, aí eu vou poder conversar com você. Olha, se eu trouxe o iogurte, não pode pegar, primeiro a gente tem que passar o negócio para desinfetar e matar qualquer coisa que tem aí, porque não é só Covid-19, né? Não é só coronavírus, tem muito mais coisas. E isso, Dilze, é algo que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo. Então, geralmente, quando a gente chega no supermercado, a gente coloca o negócio lá, a gente não desinfeta. E é coisa que eu lembro da minha avó me ensinar desde a adolescência. E como meu esposo, ele é dentista, então ele tem muito essa coisa, ó, não sopra comida de menino. Aqui vamos supor, imagina que isso aqui é uma colher. Não, tem uma colher aqui. Imagina, isso aqui, tá aqui a papinha, né? Tem gente que sopra. Imagina, coisa horrível. Não, aí o que ele falava? O povo chamava ele de chato. Não, você vai esquentar como? Assim, ó. Não fica falando em cima da comida, não. Esquenta. Mesma coisa, pegava o prato da papinha, fazia assim, tipo o elevador. Os meninos adoram isso, o elevador. Por quê? Porque você vai esfriar o negócio ali. Você não vai, né? Mesma coisa, bolo de aniversário é aquela faísquinha, não é aquela vela de soprar, né? Os primeiros foram, eu falei, não gostei desse trem de bolo de aniversário de soprar, não, vamos comprar faísca. Não tem que soprar. A faísca vai, você canta um parabéns para você, tira a faísca e já corta o bolo e já dá pro povo, né? Então a gente tem que mudar esses hábitos, não adianta. E tem que trazer a criança para o meio, tem que mostrar que é necessário mudar. E até porque essa pandemia, ela é a primeira da série, né? Ela não vai ser não é um filme, não é um episódio único. Isso significa que doenças surgirão e por essa capilaridade que hoje se tem das pessoas indo de um lugar para o outro, etc., onde acontecer, vai se espalhar, né? Então, isso realmente é importante. Por fim, querida, eu queria que você falou uma coisa, que é a questão da culpa, né? Da mulher que trabalha fora
que tem as atividades e que é mãe. Comenta um pouquinho sobre isso, assim, dessa questão, o que fazer, assim, porque ligar o botãozinho, né, não pode falar aqui, né, mas do foda-se, não dá, né, porque se você escolheu essa profissão, né, essa missão de ser mãe, você tem outra profissão, enfim, me fala um pouquinho disso. Então, o processo começou em 2018 e eu lembro que antes disso eu tinha entrevistado uma mulher de muito sucesso e uma empresária e tal, e aí eu perguntei, né, e ela tem filhos, eu falei assim, e aí, a questão de filhos, tá? Ela falou assim, olha, você tem que escolher. Você tem que escolher. Não dá pra você estar em todos os lugares e você tem que conviver com isso. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar, você me conhece. Então, assim, e eu não trabalho lerê-lerê. Várias carreiras, desculpa interromper, já interrompendo em várias carreiras, né? Como profissional da comunicação, como pedagoga, como psicopedagoga, daqui a pouco como psicóloga, e aí? Tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu tive que priorizar agora. Então, e a terapia me ajudou muito. Beijo, Ivanaro. Então, assim, me ajudou bastante, a medicação também, enfim, é um processo que eu tive que parar. Eu sei que eu cheguei num ponto em que aquilo começou a martelar mais na minha cabeça. Eu falei, aí eu olhei para essa pessoa e realmente ela tem um sucesso inegável, mas eu não estava afim de pagar esse preço, sabe? Eu, TT. Então, tipo, e aí, mais uma vez, o pensamento vinha, mas poxa, você tem condição de chegar longe, você tem. Mas que longe? Que longe isso? Qual o significado desse longe? E eu vou perder esse momento, né? Eu vou perder isso que está rolando. E aí outras coisas aconteceram, e aí eu tive realmente, paralelamente, então veio essa questão da culpa, já me atazanando desde lá atrás, tive depressão pós-parto, então tem toda uma história, e aí em 2018 foi o boom, né? E aí eu falei, gente, não dá. Eu comecei eu não dormia direito, não desligava direito, e eu tive que priorizar algumas coisas. Me afastei de muita coisa, resetei muita coisa, né? 2019 foi o ano em que eu assumi isso para muita gente, e muita gente assustou, falou, caraca, como assim você, uma pessoa... Pois é, tô aqui falando porque eu achei melhor falar. Também a gente teve uma série de situações em que muitas pessoas desistiram em 2019, justamente por não aceitar que estavam precisando dar um passo atrás. Tive histórias de algumas pessoas que estavam dando sinais e eu tinha muito medo de ser uma dessas pessoas. E aí eu resetei, né? Eu joguei a toalha e falei assim, não, olha, eu preciso desse tempo. E tive sérias crises de pânico a ponto de não querer sair de casa e, enfim. E aí eu fui fazendo aos poucos. Então, no alto da crise, eu não tinha força para levantar da cama. E aí, com a terapia, com os dias passando, então eu colocava assim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre listou tudo. Eu adoro uma lista. Tanto é que aqui na frente, ó, eu tô com uma lista de tempo, produtividade. Então, e sempre dei conta de cumprir muito bem o meu trabalho. Mas outra coisa que acarretou a culpa foi que, com o passar do tempo, especificamente nesses períodos que eu falei, eu não estava conseguindo, no meu crivo de qualidade, eu não estava conseguindo entregar um bom trabalho. Às vezes a pessoa fala, cara, seu trabalho foi top. Mas eu falava assim, não foi. Eu consigo muito mais. Então, eu já estava nesse negócio extremamente terrível e tóxico para mim. Então, eu voltei, parei. E aí eu falei, não, dá para eu ter os dois mundos? Dá, mas não do jeito que eu estava. Então, vamos pensar aqui. Eu tinha um consultório de psicopedagogia, poderia ter muito mais clientes, e poderia hoje estar movimentando, mas eu não tinha tempo. Então, eu pensei, gente, olha, eu gosto muito de fazer o que eu faço.
gosto muito de ajudar essas mães e essas crianças a aprender, mas eu não estou tendo qualidade. Então, peraí, então ou a psicopedagogia no consultório ou a psicologia. Então, vou ficar com a psicologia, porque nesse momento, tá, beleza. Assessoria de imprensa, né? Assessoria de comunicação. Eu cheguei a assessorar uma conta em que muitas vezes eu estava em casa, quieta, e aí um cliente me mandava mensagem, não sei o quê, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Cara, não consigo mais. Então, parei a assessoria totalmente. Então, vamos ficar no jornalismo, mais entretenimento. Foi aí que eu parei para isso. Então, eu tive que priorizar algumas coisas. E na pós-graduação de assessoria de imprensa. Então, eu já tenho uma vasta experiência. Eu acho que está tudo bem. Não digo que não voltarei, nunca diga nunca, né? Mas nesse momento é necessário esse distanciamento. E aí, aos poucos, eu fui retomando algumas coisas. Então, eu parei de sair totalmente, eu me fechei aqui dentro, claro, sempre pedindo ajuda para os meus familiares, assim, olha, se eu estiver muito fechada, se eu estiver querendo deitar demais, se eu quiser me fechar novamente, você me dá uma sacudidela? E aí conversando, e aí tentando, ainda estou tateando, mas estou muito melhor agora do que antes. E essa culpa também, outra coisa, a gente acha que tem que ser uma mãe perfeita, que a gente tem que ser uma mãe. Não, os meus filhos, eles sabem, tanto é que um dia eles estavam comigo no supermercado, eu tive uma crise de pânico dentro do estacionamento, gente, eu não consegui estacionar o carro. Estava escuro, tinha um monte de gente, barulho de carrinho, parará, parará, e eu comecei a tremer, e não sei o que, eu falei assim, gente, vamos embora. Mas mamãe, eu quero maçã. Eu falei, não vou comprar maçã. Eu preciso respirar. Saí de lá, tava suando bicas, e aí foi quando o meu filho mais velho, ele falou assim pro mais novo, a mamãe tá passando mal, vamos ajudar a mamãe? Vamos ficar calado. E aí eu me senti super bem, porque eu não escondi isso deles. Já estava sendo trabalhado. Então eu falava assim, meu filho, olha, às vezes eu ficava deitada o dia inteiro. Então, mamãe, por que você tá deitada? A mamãe você tá triste? Não é que a mamãe tá triste, a mamãe tá cansada. E aí eu fui lendo sobre como conversar com a criança. Mamãe tem ansiedade, tá muito alta a ansiedade, porque eles começaram a achar que a ansiedade era doença, mas não é. A mamãe tem síndrome do pânico, a mamãe tá passando por isso, a mamãe tem depressão, nananã, a mamãe não sei o quê. Então, esse voltar para dentro foi muito bacana, porque muitas vezes eu tava lá, deitada, e eles vinham para deitar comigo. Não, mamãe, eu só vim ficar com você um pouquinho. Aí me dava um beijo, deitava comigo. Você tá melhor? Tô. Mesmo que eu estivesse me sentindo péssima. Então eu falava, tô bem, meu filho, seu amor faz toda a diferença. Aí eles se sentiam super bem e voltavam para cá, para a sala. E depois voltavam pro meu quarto e ia. E aí aos poucos eu fui levantando, aos poucos eu fui voltando a fazer as coisas, fazer uma panqueca para um aqui, vamos fazer um bolo de chocolate para outro ali. Vamos cuidar da horta da varanda. Vamos fazer as coisas aos poucos. Opa, agora eu tô bem para voltar a trabalhar, então vamos voltar a trabalhar, vamos devagar. Deixei muito claro nos 2 lugares em que eu estou, porque antes eu trabalhava em 500, mas hoje eu deixei muito claro, olha, essas são as condições, tá bom para você? Tá. Beleza, essas são as condições, tá bom para você? Tá. Massa, então vamos lá. E vou dar o meu melhor, mas não vou levar trabalho para casa, em casa eu tô em casa, aqui eu estou aqui. Né? E é isso. Às vezes eu estava na escola com 50 mil mensagens aqui, então na hora do meu recreio eu ia resolver problemas, eu ia tentar organizar coisas da assessoria. Quando eu estava na rádio, eu não estava diretamente 100% na rádio, eu estava de olho numa coisa que tinha que rolar. Então ser multitarefa é bacana, você conseguir fazer essa conversar com diversas áreas é legal. Mas chegou num ponto em que eu precisei optar por uma coisa ou outra. Hoje eu estou bem com isso, mas eu consigo ainda ver essa conexão em diferentes situações, mas aí eu vou pisando no freio. Opa, não preciso disso. Né? Não, agora não. Eu lembro de fazer minha agenda da semana e ter lá um monte de eventos e eu falar assim, aí faltar o ar que eu respirava e faltar força, eu falar assim, oh meu Deus, hoje eu não tenho mais isso, né? E grande coisa, eu falava assim, quanto tempo eu vou ficar com os meninos? Aí eu lembrava da fala dessa empresária. Gente,
mas eu não sou, eu não chego nem perto, tal, mas vai... E aí começava todo o ciclo. E aí eu consegui, hoje mais tranquila, finalizar o ciclo. Então hoje eu assisto Show da Luna, Peppa, assisto tudo quanto é coisa do DPA, assisto Mega Blaster, o que mais que eu assisto? Eu assisto Power Players, que é um novo aí, enfim, assisto Patrulha Canina, assisto tudo com os meninos. Eu vejo mais coisa de menino do que coisa de adulto. Então tá tudo certo. Tô melhor, bem melhor hoje. Higieniza, né, a cabeça e acalma a alma, né? Totalmente, totalmente. Ai, querida, olha, assim, eu sou fã de carteirinha da TT, é uma pessoa que eu admiro muito, que fez, já começamos o nosso relacionamento profissionalmente, como assessora de imprensa, como assessora de comunicação, como cerimonial dos eventos da associação que eu presidia, eu fui convidada do programa dela, que era muito legal e que parece muito com o que eu estou fazendo aqui, de chamar pessoas legais para conversar sobre aquilo que aquela pessoa é legal, e que ela sabe, que ela pode compartilhar. E assim, só para encerrar, eu queria ter eu dou muita aula na pós-graduação de cultura organizacional, né? E aí, quando você vai falar de cultura, no geral, mas especificamente organizacional, obviamente você tem que falar de gerações, né? Então, aí a gente começa falando das gerações e aí eu pego as gerações mais, né, a partir aí que eu pego a Y, a Z e a Alfa, eu trabalho sempre com exemplos. Então, aí eu mostro também que tem a questão da característica da geração, mas cada um tem seu background, né? E aí você tem pessoas na mesma geração, mas que performam e são de maneiras diferentes. E aí um dos exemplos que eu dou quando eu vou falar da geração alfa, até porque é uma geração que ainda não tem estudos, que são os nascidos depois, a partir de 2010, e eu sempre falo, né, do seu filho mais velho, o Igor é o mais velho, né? Do É Igor, mais velho, é. que aí eu cito aquilo, né, que você falava do vamos fazer nada. E aí foi um post que ela fez dizendo isso. O que nós vamos fazer agora, mamãe? Vamos ficar aqui, vamos fazer nada. Aí, né, perguntou, fazer nada de novo? Aí ela, né, conta essa história. Não, vamos, então, Mas é, com a autora da história, deixa ela contar. Acho que isso é um grande exemplo de como a gente trabalhar esse não fazer nada em casa, que é o que a gente anda fazendo, né? não, e até hoje ele me questiona. E isso é desde sempre. Então, ele um dia conversando, e aí ele falou, mamãe, e agora? O que nós vamos fazer? Eu falei, fazer nada. Como assim? Fazer nada? Eu falei, não, não vamos fazer nada. Porque assim, essa vida de berçário, CME, escola, começou muito cedo para ele. Então, eu sempre fui muito preocupada com a questão do superagendamento, sempre fui muito preocupada com a questão de colocar coisa demais na cabecinha. E geralmente eu fazia isso no fim de semana. Então eu falava, não, não vamos fazer nada. Não, mamãe, mas é chato não fazer. Não. Vamos ali, vamos deitar ali, vamos olhar as nuvens. Aí contei a história de que a Bisa, minha avó, gostava de ficar deitada comigo, olhando as nuvens e falando as figuras das nuvens. Ele adorou isso. Eu falei, então, não precisa fazer nada. Mas como? Aí agora, assim, de vez em quando, como ele tá ansioso normal, gente. Criança tá em apartamento. Aqui a gente tem um play muito gostoso, mas não dá para descer, tá interditado. Nós estamos seguindo uma quarentena no condomínio. E aí ele virou e falou, hoje ele já consegue não fazer nada, e aí ele inventa. Então, vou mostrar para vocês, vou compartilhar mais uma tela. Então, ele está até fazendo aulas de robótica na Rapcode. Tá aparecendo esse não perca nenhum momento? Não, né? Tá? Tá. Tá. Ah, isso aqui eu não consigo tirar, gente. Ah, tá. Mas assim, acho que não vai dar para ver. Tá vendo aqui? Ele tá fazendo um robô.
Primeiro ele queria fazer esse robô aí, ó, que é o Wall-E, é um desenho da Disney, da Pixar. E aí ele queria cola para impermeabilizar o robô. Falei que não dava. Falei, meu filho, não dá. Isso aí é de folha de caderno. Então ele fez sozinho, só colando. Aí eu fui e falei, ó, então vamos fazer o seguinte, tem umas caixas ali, vamos fazer um robô. E aí é o que a gente começou a fazer. Esse robô, eu vou ver se eu acho esse robô aqui, é o Wall-E. Então o Wall-E, na verdade o robô tá ali. Mas o Wall-E, aqui, achei, esse aqui ele estava fazendo a cabeça do Wall-E. Então hoje nós já temos um robô já meio que formatado, né? Então aí, ó, montando quebra-cabeça ali atrás, esse é o Wall-E. Então aqui é a cabeça dele feita com uma caixinha de leite, pescoço com caixinha de leite, abre e fecha. Isso aqui é uma caixa de livros que abre e fecha também. Então o Wall-E ele tem um compartimento interno que ele falou. Isso aqui ele pintando o Wall-E, né? Com a tinta guache, né? Então ele fazendo aqui esse robô. Então é o não fazer nada. Eu não falei nada. Então ele começou a fazer, ele falou, mamãe, mas é meu não, mas é meu robô. Eu falei, não, mas isso é um protótipo. Aí ele falou, protótipo? Eu falei, é algo que saiu da tua cabeça, mas que é um modelo para algo melhorado. E aí ele fez esse robô aqui, o Wall-E, ele tá no quarto agora, eu não vou entrar lá, porque basicamente ele dorme com esse Wall-E do lado. Ele põe o óculos em cima, então ele coloca o Wall-E lá do lado. Mas o Wall-E tá aí, é um robozinho que ele fez, e ele aprendeu a fazer essas coisas a partir do fazer nada. Então, através do fazer nada, ele inventa bonecos. Hoje ele fez uns Lemmings, que é um desenho também que a gente vê, e é bem engraçadinho também, parece Tom e Jerry, mas é uma coisa mais diferentona. Ah, eu não vou ter mais nada do Wall-E aqui, acho que eu vou ter alguma coisa do Wall-E. E assim, e aí nessa história, só para encerrar, né, nessa história de não fazer nada, e depois ele pede, mamãe, vamos não fazer nada, né? Hoje ele pede, naquela época ele pediu para não fazer nada, mas ele queria ficar comigo. Eu entendi que essa é uma necessidade de ficar comigo. Agora que nós temos que não fazer nada, ele tá achando chato, né? Mas é normal, gente. De não fazer nada. É criança, é normal. Eu acho que essa questão é muito com as crianças que a gente tem hoje, que são super estimuladas, que, né, tem muito acesso a muita coisa e etc. Essa questão do ressignificar as coisas que são simples. E a ideia do não fazer nada e querer não fazer nada é uma ressignificação que eu acho que, para encerrar o nosso bate-papo, acho que configura o que a gente pode fazer com as nossas crianças nesse momento, né, de quarentena. Eu, como aqui a gente não tem menino, aí a gente faz com os meus sobrinhos lá de Brasília, que conversando com ele mais do que a gente conversava antes, que todo dia a gente faz uma videochamada, para a gente poder Legal. ficar ele lá e a gente aqui, né? Aqui, achei o óleo para vocês. Vou mostrar aqui, só para a gente finalizar. Esse é o óleo finalizado, que é o robozinho. Eu até mandei pro pessoal da Happy Code para eles verem. Estão vendo aí? Ainda não. Agora, Não? gente, Esse é o óleo que que legal. ele fez sozinho. Então, assim, eu só dei uma, uma assessoria mesmo para colar e hoje o óleo tem os bracinhos aqui dentro ele coloca umas coisas. E o primeiro óleo que ele fez foi esse, que ele fez com um brinquedo de montar. Aí eu mandei pro pessoal da escola e aí depois ele fez esse aqui, que é o óleo que está hoje fazendo parte do quarto dele. Então, coisas que vão surgindo com fazer nada. Então, é isso, façam nada. Tudo bem que agora vocês vão ficar enjoados de fazer nada. Mas esse fazer nada, gente, pode ser isso, pode ser uma brincadeira, pode ser uma colagem, pode ser uma pintura, pode ser um monte de coisa. A gente vai reaprender, a gente vai redescobrir. Com certeza.
Tetê, muitíssimo obrigada pela sua gentileza, pelo seu tempo. Sei que quem está assistindo aqui vai assistir na hora que puder, mas só para registrar, são 10h30 da noite, eu consegui, depois que ela fez tudo isso, né, das crianças, do trabalho, a gente conseguiu bater esse papo e trazer essa entrevista para vocês, que eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito gratificante, passou super rápido. Apesar de estarmos conversando aí há uns 50 minutos, parece que foi 20, 10, porque já tem muito assunto. E eu queria, Tetê, que você se despedisse do pessoal. Gente, ó, muita calma, respira muito, fala quando você não estiver dando conta, fala, ó, tô precisando de paz, tô precisando ficar ali, nem que você se tranque no banheiro, fecha a porta e fica lá, mas vai passar. Eu acho que tem certas coisas que vêm, e isso não é de agora, como a Dilson falou, só mais uma pandemia, na verdade é mais uma na história que a gente ainda vai viver nesse plano, que talvez a gente vai enfrentar coisas muito piores. Mas é exatamente em momentos assim que a gente vê a força que a gente tem. E nós temos força, nem que seja para levantar a cabeça e falar, por favor, me ajuda, que eu estou quase afogando aqui. Isso é força, né? Você perceber que não está legal e procurar auxílio é força. Então não é fraqueza, é força. O bacana é que agora, né, o Conselho de Psicologia autorizou a teleconsulta, então se tiver com algum problema, teleconsulta para os médicos, o Conselho de Medicina, e nós temos o Conselho de Psicologia para as telesessões. Então, se você tiver alguém, pergunte a alguém, olha, você está sabendo de um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta, uma psiquiatra, alguém que pode me ajudar? Então, aproveite esse momento também para conversar com alguém que pode te ajudar, porque nesse momento que a gente vai tomar que a gente vai ter contato com a gente mesmo, a gente pode dar uma pirada, porque geralmente a gente está olhando lá fora e não olha aqui dentro. Aí quando a gente começa a olhar aqui dentro, aí pode ser complicado. Então use esse momento para crescer, para evoluir, porque esse vai ser mais um na sua vida. É esse momento que vai te preparar para os que vão vir, que a gente nem sabe como é que vai ser. Hoje não dá para a gente saber o que vai acontecer daqui 3 horas. Imagina daqui, lembra aquele negócio? Imagine onde você se vê daqui 1 ano, 2 anos. A gente não sabe. Com essa pandemia, isso que o planeta trouxe, deu um tapa na nossa cara, falou assim, meu querido, seguinte, vive hoje, se refaça hoje, cuide da sua higiene e vamos aos poucos. Acredite na ciência, tenha a sua fé e a sua espiritualidade, mas calma, porque uma hora dessa eu te dou uma rasteira. É mais ou menos isso. Então, viva cada momento como se fosse aquele momento que você tem para evoluir. E vai dar tudo certo. Peça ajuda se for preciso. Vai assistir uns filmes bonitinhos. O Olho é ótimo. Inclusive, fala muito sobre isso. Vai comer uma pipoca, vai dormir, vai ler. E vai dar tudo certo. Ok, obrigada, linda. Um beijo muito grande. Pessoal, obrigada pela presença aqui. Foi mais um bate-papo super interessante. A cada 2 dias a gente está colocando entrevista nova no canal. Assista, compartilhe, discuta com a gente. E vai ser um prazer estar com vocês aí nessa jornada, nesse convite 19. A ideia são 19 entrevistas sobre vários assuntos de negócio, carreira e família. Tá bom? Um grande abraço e até mais, gente!